Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário em que vocês me assistem. Meu nome é Júlio César e eu sou professor da disciplina Direito Processual Penal. Estou aqui junto agora com a equipe do Até Passar. Estou muito feliz e satisfeito. Vamos deixar esses protocolos para depois e vamos direcionar na nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje será sobre o tema comunicação dos atos processuais. Comunicações dos atos processuais na disciplina, então, do Direito Processual Penal. Percebam que é um assunto bastante recorrente nos editais de concurso, seja CESP, FCC, FGV, nos demais concursos aí pelo Brasil. Então, vamos estudar hoje de forma pormenorizada, de forma detalhada e de certa forma rápida para você que está participando desse aulão poder compreender cada instituto, então, da comunicação dos atos processuais no Direito Processual Penal. No final do aulão hoje, vamos contemplar com 10 questões para poder, então, resumir, para poder fixar todo o conteúdo visto nesta aula. Comigo na tela, então, vamos acompanhar a comunicação dos atos processuais, comunicação desses atos no processo penal. Como bem sabemos, comigo aqui, este é um assunto bastante importante, visto que, a partir do estudo deste assunto, você vai compreender tranquilamente o assunto procedimentos. Procedimentos no processo penal, que a gente sabe que temos o procedimento comum e o procedimento especial, dividido em várias espécies. A comunicação dos atos processuais é um tema, então, bastante importante e é previsto na nossa Carta Magna, na nossa Constituição de 88. Eu trouxe aqui para vocês, vamos ver o artigo, então, da Constituição que assegura os princípios do contraditório e da ampla defesa. Comigo na tela, vamos ver, então, as divisões em que é tratado esse estudo. O estudo da comunicação dos atos processuais, ele é tido como o principal deles, que é a citação, que é o mais importante, a intimação e, por último, a notificação. Alguns doutrinadores não diferenciam a intimação da notificação, mas vamos ver aqui quais são suas particularidades. Como eu disse a vocês, a citação ela é tida como mais importante e será o nosso objeto de estudo a partir de agora. Percebam, então, eu trouxe aqui o conceito de citação para vocês. Percebam que a citação é um ato fundamental. Veja comigo o conceito. Citação é o ato de comunicação processual por meio do qual o acusado toma ciência do recebimento de uma denúncia ou queixa em face de sua pessoa, ao mesmo tempo em que é chamado para se defender. Percebam, então, que é um ato de comunicação por meio do qual o acusado toma ciência do recebimento de uma denúncia ou queixa em face de sua pessoa. Como eu disse, está aqui, então, presente o contraditório. Percebam aqui, então, o contraditório. E, em seguida, ao mesmo tempo em que é chamado para se defender. Veja aqui, então, o outro princípio assegurado pela Constituição, que é a ampla defesa. Como eu disse a vocês, em seguida, aí, o artigo 5º, inciso 55 da Constituição, consagra, então, estes dois princípios. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes. Então vejam que se você estiver sendo acusado por um fato, se você está sendo acusado de determinado fato, você tem, além do direito de ser cientificado dessa situação, você tem pleno direito de saber o conteúdo desta acusação. De nada adianta você saber que está sendo acusado sem saber o motivo, sem saber o porquê. Então percebam que tanto o contraditório quanto a ampla defesa assegurado pela Constituição Federal é visualizado, então, aí com um dos principais atos do processo, que é a citação.
Veja comigo, pode-se falar em vício da citação? Eu pergunto isso porque quando estamos estudando a parte procedimental, a parte de nulidades no processo penal, percebemos que existem alguns vícios que tornam o ato ou ele com uma nulidade absoluta ou nulidade relativa ou por diversas vezes sendo meras irregularidades. Aqui no processo penal, esta nulidade ela é grave, anotem, ela é absoluta. Essa nulidade ela é absoluta. Eventual vício trazido na citação, quando essa nulidade ela vem na citação, ou seja, no primeiro ato, ela é uma nulidade absoluta. Porém, lembre-se que ela pode ser convalidada. Eu pergunto a você, até que momento eu posso arguir essa nulidade? É uma nulidade absoluta e até que momento ela pode ser arguida? Imagine que, para você responder essa questão, você primeiro tem que se perguntar o momento, então, em que estamos no processo. Será que após o trânsito em julgado eu ainda posso suscitar, eu posso arguir ainda uma nulidade absoluta? Será, então, que eu ainda posso anular depois, mesmo que a sentença transite em julgado? Para você responder essa pergunta, você sempre tem que pensar o que vem depois e o que ocorreu. Agora temos uma sentença transitada em julgado. É possível? Veja, se a sentença transitada em julgado for condenatória ou for absolutória imprópria é aquela, então, em que temos a imposição, então, em que o magistrado impõe a medida de segurança. É absolutória imprópria, é aquela do inimputável. Ele absolve, porém, transfere para a medida de segurança. É possível, sim, a ação de revisão criminal. Mesmo após o trânsito em julgado, nós sabemos, nós que estamos estudando o Código de Processo Penal, sabemos que é possível, então, a revisão criminal para atacar, então, esse trânsito em julgado de uma sentença condenatória ou uma sentença, então, absolutória imprópria. Vejam comigo, a revisão criminal, ela, então, vai desconstituir. Porque no início eu disse se for condenatória ou absolutória imprópria? Porque não cabe revisão criminal para uma sentença que absolva, uma sentença absolutória própria, visto que a revisão criminal é uma ação que só cabe ao acusado, só cabe à defesa. Eu não posso assegurar essa revisão criminal para, então, a acusação, já que esse instituto não permite, então, o indúbio pro societate. Aqui é uma segurança sempre para o acusado, sempre para o réu. E o eventual vício? Será que durante o processo pode ser sanado esse vício na citação? Pode sim. É estranho dizer que pode, porque quando estudamos nulidade, quando ela é absoluta, ela não pode ser sanada. Porém, aqui no caso da citação, o próprio CPP traz em seu artigo 570, vejam comigo o artigo 570 do Código de Processo Penal, ele diz que a falta ou nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada, ou seja, estará então convalidada. Ela poderá então ser corrigida. Basta verificarmos aqui no próprio Código de Processo Penal, desde que o interessado compareça antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de arguí-la. O juiz ordenará, todavia, a suspensão ou adiamento do ato, quando reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar direito à parte. Então, vejam comigo. Imagine que eu expedi um mandato citatório aqui na cidade do interior de Pernambuco, uma cidade pequena. Sabemos que a vizinhança numa cidade pequena, todo mundo se conhece. Então, um oficial de justiça foi lá citar o acusado, porém, o endereço estava no mandado, percebam que no mandado, ele sempre vai vir um endereço onde eu vou citar o acusado. Então, imagine que este endereço estava incorreto. O endereço estava errado, ele foi lá, citou de forma incorreta. Vejam que aí temos um erro grave, ou seja, uma nulidade, então, absoluta, uma nulidade, então, da citação. Porém, com o passar de 1 ou 2 dias, aquele comentário numa cidade interior, uma cidade pequena, o próprio acusado fica ciente desta demanda contra ele. Ele procura o judiciário e vai verificar o que foi que aconteceu.
Percebam aí que a partir do momento que ele encontra com o juiz para saber desta citação, deste processo criminal contra ele, ele estará então sanando o possível vício. Então, para evitar qualquer anulabilidade do processo, então, é possível sanar de acordo com o artigo 570. Artigo 570 do CPP. E quais as finalidades da citação? Sempre que for lhe perguntado qual a finalidade de determinado ato do que for, sempre olhe para frente. Sempre olhe para frente e se pergunte o que vem depois. Então, eu cito o acusado para quê? Hoje mudou. Antes de 2008, até 2008, eu citava para que o acusado fosse interrogado. O primeiro ato após a citação era o interrogatório. O procedimento, então, foi alterado em 2008 e hoje o primeiro ato, então, a finalidade da citação, então, é para o acusado apresentar sua resposta à acusação. Essa resposta você vê quando estuda procedimentos, está lá no artigo 396. O artigo 396, ele diz que após a citação, então, o acusado deverá apresentar a resposta em 10 dias. Procedimentos é um assunto que você deve estudar calmamente. E o 396A, que foi inserido em 2008, ele traz tudo o que deve conter, então, nessa resposta à acusação. Continuando, então, lembre-se, agora, após 2008, o primeiro ato, então, após a citação, é para apresentar a resposta à acusação. Lembrando que, após a reforma, alguns procedimentos especiais ainda continuam com o interrogatório sendo o primeiro ato. Anotem no seu caderno. Coloquei aqui para vocês terem atenção para alguns procedimentos especiais que contém ainda o interrogatório. Tem o interrogatório como o primeiro ato. O interrogatório continua, então, sendo o primeiro ato da instrução processual. Então, anotem. São eles, no Código de Processo Penal Militar, temos lá em seu artigo 399, artigo 399, a linha C, do CPPM, não é do Código de Processo Penal, é o Código de Processo Penal Militar. Temos também na Lei de Drogas, a Lei 11.343, em seu artigo 57. O artigo 57 da Lei 11.343/2006. E, por último, a Lei 8.038, a lei que julga os procedimentos originários de competência dos tribunais. Está lá no seu artigo 7º. Artigo 7º da Lei 8.038/90, a lei que trata o procedimento originário de competência dos tribunais. Agora vejam só, coloquem aí um asterisco neste artigo 7º, porque o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, já há 2 anos, o STF deu uma decisão de que vem mudando este artigo 7º, este procedimento, então, da Lei 8.038. Ou seja, hoje, para o STF, os procedimentos que julgam a competência originária dos tribunais, eles são, então, o artigo 7º, então, ele foi alterado, não alterou no Código, porém, o Supremo já deu decisão que o primeiro ato para os casos de competência originária dos tribunais será, então, a resposta à acusação. Percebam que aqui existe bastante críticas, já que antes de 2008, ninguém falava que o interrogatório sendo o primeiro ato, ninguém dizia que ofendia, que prejudicava a ampla defesa e o contraditório e a ampla defesa. E agora o Supremo vem dizendo que, sim, eu aceito que foi alterado em 2008. Porém, por que não alterar todos os diplomas? Percebam, a competência originária dos tribunais julga juiz, desembargador, promotores, já trazendo isso um pouco para a lei de drogas. E o traficante de droga? E o usuário de droga, então, o traficante será, então, o primeiro ato, continua sendo o interrogatório. Percebam, então, o porquê dessas críticas. Não vamos entrar nessa discussão, visto que o nosso tema de hoje são os atos citatórios. Então, para efeito de prova, se a prova perguntar
a efeito dos tribunais superiores, o STF, como também o STJ já admite isso, para eles, o artigo 7º, então, não estaria em vigor, já que o primeiro ato, então, seria a resposta à acusação. Porém, a doutrina critica um pouco isso. Dando continuidade, vamos agora verificar, então, quais são os efeitos da citação válida no processo penal. Falamos dela como sendo depois sanada e vamos ver o efeito válido. Aqui na tela, o efeito da citação no processo penal é estabelecer a angularidade. Temos aqui o Estado personificado na pessoa do juiz. Vou colocar aqui embaixo o Estado personificado na pessoa do juiz. Então, ele recebe da acusação a demanda e, então, para citar o acusado, citar, então, o réu, formando, então, o que é tido como a angularidade da relação processual, fazendo surgir, então, a instância. Veja o artigo 363 do CPP, que diz: o processo terá completada a sua formação quando realizada a citação do acusado. Temos aí, então, o efeito da citação. Vamos, então, agora ver as modalidades de citação. A citação se divide em duas partes. A parte real, ela é tida, então, por ser real, ou seja, pessoal, para efeito de prova sempre grave, em que ela pode ser real ou pessoal, já que a prova sempre gosta de trocar os nomes, como também ficta ou presumida. Presume-se, então, que o acusado foi citado. Na tela aqui, vamos listar, então, quais são os possíveis. A citação, ela sempre será pessoal. Essa citação aqui, ela é a regra. Citação, ela é a regra. A regra é que a citação feita sempre comigo aqui pessoalmente. A citação, ela é feita na pessoa do acusado. Então, vamos anotar. Ela é feita por mandado, não é mandato, que é a regra, aqui é a regra. Ela pode ser por carta precatória, pode ser por carta de ordem. A carta precatória é aquela em que o tribunal, em que um juiz de mesma jurisdição encaminha para o outro, seria no caso, então, de o acusado morar em outra jurisdição, em outra cidade, em outra comarca. A carta de ordem é quando o tribunal dá uma ordem, uma verdadeira ordem para um juiz subordinado. A carta rogatória seria quando o acusado mora no estrangeiro, sempre lembre em local sabido. Se não for o local sabido, será então por edital, acusado no estrangeiro. Temos a por requisição ou ofício requisitório, que é no caso dos militares, é o que acontece no caso dos militares. E atenção aqui à citação chamada de imprópria. Citação imprópria é a citação do inimputável, é aquela citação que é feita na pessoa de seu curador. A citação imprópria é a citação do inimputável, é a citação, como ele não tem discernimento em si, o legislador preferiu então citá-lo através do seu curador. E agora a citação ficta. Citação ficta ou presumida são duas. Até 2008, pela Lei 11.719, houve então a chamada citação por hora certa no processo penal. A citação por hora certa eu não disse que surgiu em 2008, ela já existia no processo civil. No processo penal, ela veio com o advento da Lei 11.719 em 2008. Então, as duas modalidades hoje são a citação por edital e citação por hora certa. Então, por edital, a citação é editalícia, e a citação por hora certa. Lembrando que estas duas citações não é possível, nestes dois casos, nas duas situações, não é possível ter certeza se o acusado tomou conhecimento. Se o acusado, então, tomou conhecimento. Aqui comigo. Hoje estamos num mundo globalizado altamente tecnológico. Vimos, então, que as modalidades de citação é a citação
pessoal, a citação real, e a citação ficta, ou chamada também de presumida, já que se presume em que o acusado foi citado. Aí você me pergunta, professor Júlio, é possível citação por meio eletrônico? É possível a citação por meios eletrônicos? Vejam, existe a lei 11.419, que trata da informatização do processo judicial. A informatização do processo judicial. Porém, em seu artigo 6º, ela diz que, observadas as formas e as cautelares do artigo 5º desta lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, anotem aqui, excetuadas as do direito processuais criminais e infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que na íntegra dos autos sejam acessíveis ao citando. Então, percebam, eu posso notificar por meio eletrônico? Sim. Eu posso intimar? Posso. Mas eu não posso citar no processo penal. Vejam aqui na tela, excetuadas as citações. Então, no processo penal, eu não posso citar por meio eletrônico. Então, a informatização do processo judicial, então, tirou a possibilidade de citação por meio eletrônico no processo penal. Ok? Ficou claro? Tranquilo? Então, dando continuidade, vamos ver agora de forma detalhada cada instituto, então. Primeiro aqui na tela, citação por mandado. Citação por mandado que vimos que é a regra, não esqueça, citação por mandado é a regra, está lá no artigo 351. Lembrem que a regra é que seja feita pessoalmente e por mandado. Lembrando que este mandado, ele possui requisitos. Você vai ver os requisitos nos artigos 352 e artigo 357, 352 e 357, ambos do CPP. Aqui temos os intrínsecos e os extrínsecos. Extrínsecos e intrínsecos. A citação inicial far-se-á por mandado quando o réu estiver em território sujeito à jurisdição do juiz, que a houver ordenado. Então vejam que a regra é que a citação ela seja realizada por mandado e que sempre que estiver então em território sujeito à jurisdição do juiz. Lembrando sempre dos seus requisitos intrínsecos do artigo 352 e os extrínsecos, artigo 357 do Código de Processo Penal. Continuando então, eu pergunto a você, eu agora sei que as citações elas são então por mandado, a regra é que ela seja pessoal. Existem então restrições à citação no processo penal? Será que alguma restrição existe? Será que eu não posso citar de dia, não posso citar de noite, não posso citar aos domingos, não posso citar se o acusado estiver na missa, não posso citar se a esposa do acusado morreu, se ele tiver 3 dias após o seu casamento? Vejam aqui na tela. Coloquei aqui para vocês este artigo, percebam que é do CPC, artigo do Código de Processo Civil. O artigo 217 diz que não se fará a citação, salvo para evitar o perecimento do direito. Inciso 1. A quem estiver assistindo a qualquer ato de culto religioso, ao cônjuge ou qualquer parente do morto consanguíneo ou afim em linha reta ou na linha colateral em segundo grau, do dia do falecimento e nos 7 dias seguintes, aos noivos nos 3 primeiros dias de bodas e, inciso 4, aos doentes enquanto grave o seu estado. Percebam que isto é no processo civil. No processo penal não existe qualquer restrição. Não há nenhuma restrição. Eu posso estar de dia, de noite, a qualquer hora da noite, do dia, em qualquer momento. A única restrição que existe é a consagrada no artigo 5º, inciso 11. Anotem aí, artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, ou seja, a inviolabilidade domiciliar. Aí sim, é a única restrição, é a inviolabilidade domiciliar. Então, risquem. Tudo isto que vocês acompanharam aí é para o Código de Processo Civil. Não contempla aqui para nós do processo penal. Então, não existem restrições no Código de Processo Penal para citação. Dando continuidade, vejam na tela, então, a carta precatória. Citação por carta precatória, que é quando
a carta precatória, ela é uma carta expedida entre juízes de mesma hierarquia. Juízes, então, igualmente competentes. A carta precatória será, então, expedida quando o réu estiver fora da jurisdição, fora da comarca do juiz processante. Então, vejam aqui, quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, que é o juiz deprecado, será citado mediante precatória. Requisitos da precatória você encontra aí no 354. Lembrando que esse inciso 4º não tem mais validade, o juízo do lugar, do dia e da hora em que o réu deverá comparecer, visto que o primeiro ato não é mais o interrogatório, e sim a resposta à acusação. Continuando, carta precatória itinerante. Por que itinerante? Vejam aqui na tela. Imagine que o juiz da cidade A enviou uma precatória para o juiz da cidade B. O juiz da cidade B, então, oficia o oficial de justiça. Quando ele vai, então, cumprir o mandado, ele percebe que o acusado não está na cidade B, e sim na cidade C. O juiz B, em vez de devolver, o juiz aqui, então, deprecante, em vez de devolver para o juiz deprecado, ele mesmo encaminha para o juízo C, para, então, proceder, então, com realizar a citação via precatória, é o que chamamos de precatória itinerante. Vejam o que diz o parágrafo 1º do artigo 355. Verificando que o réu se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz, a este remeterá o juiz deprecado, aqui, aos autos para efetivação da diligência, desde que haja tempo para fazer a citação. Então, a precatória itinerante é justamente esta em que o juiz, em vez de devolver, ele mesmo encaminha para o local, então, que se encontra o acusado. Citação, então, do militar. Citação, veja na tela, do militar. Como é que eu cito o militar? Imaginemos que eu, oficial de justiça, tivesse que entrar no quartel. Imagine você entrar no quartel para citar um militar. Veja aí que estaria então ferindo a hierarquia que ocorre dentro do quartel, dentro do aparato militar. Então, o que o Código de Processo traz é que você, então, comunica ao chefe da organização e aí você requisita aquele acusado, requisita, então, a apresentação do militar para que ele indo a um lugar reservado, então você faz a leitura do mandado e cita, então, aquele acusado. Então, você não vai entrar no quartel e citar assim, você vai requisitar ao chefe que está em serviço, oficia, então, ele requisita aquele militar para, então, ser citado. Veja aqui como é procedida. O artigo 358 diz que a citação militar far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço. Eu trouxe aqui o 280 do CPPM, que deixa mais claro. A citação a militar em situação de atividade ou assemelhado far-se-á mediante requisição à autoridade sob cujo comando ou chefia estiver, a fim de que o citando se apresente para ouvir a leitura do mandado e receber a contrafé. Contrafé, então, a cópia da denúncia ou queixa. Ficou claro? Agora a citação do funcionário público. A citação do funcionário público é retratada aí no artigo 359, como vocês estão lendo agora. O artigo 359. Lembrando que este artigo 359 ele deve ser entendido conforme o novo procedimento. Eu não estou dizendo aqui que o funcionário público ele tem que ser citado no trabalho. Eu, como funcionário público, posso ser citado na minha residência, como é a regra, ser citado pessoalmente na minha residência. O que acontece no caso do funcionário público é no dia em que, vejam que agora não é o primeiro ato, mas o interrogatório, no dia em que ele precisar ausentar-se do serviço público para, então, ir até o fórum, ir até, então, para que seja interrogado, para que seja necessário sua presença em algum ato processual. Então, vejam, o juiz, então, designará, então, a notificação do seu chefe. O dia designado para o funcionário público comparecer em juízo como acusado será notificado assim a ele como ao chefe de sua repartição. Então, percebam, aqui, quando você estudar direito administrativo, você vê lá que é o princípio da continuidade do serviço público. O serviço público ele não pode parar. A população depende disso. Então, vejam, ele então vai notificar então o chefe de sua repartição, já que vai estar ausente neste dia.
Citação do acusado preso. O acusado preso, grave, o acusado está preso, ele sempre vai obedecer à regra. Se o acusado estiver preso, será sempre pessoalmente citado. Sempre aqui, ó, pessoalmente citado. Isto veio desde 2003. Antigamente eu requisitava o preso, ele levava ele ao fórum, interrogava e fazia os atos. Agora ele é pessoalmente. Percebam o que diz a súmula 351 do STF. É nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce sua jurisdição. Veja, ele diz que é nula a citação por edital. Percebam que esta súmula, para o STJ e para o STF, que é a súmula do STF, ela tem pleno vigor. Porém, a doutrina critica muito. Para efeito de prova, a doutrina traz essa súmula como nula ou inutilizável. Ela não está mais de forma coerente, porque vejam, em 2003, o CPP disse que o preso deverá ser pessoalmente citado e não fala nada sobre se ele está ou não na mesma jurisdição ou federação do juiz. Já a súmula 351 diz que é nula a citação por edital. Lendo ao contrário senso, vai dizer que se não for na mesma unidade, ela não será nula. Então vejam que existe uma incoerência, já que diz que se o réu estiver preso, será pessoalmente citado. Então, para efeito de prova, o STJ e STF, a súmula está valendo. Para a doutrina, não está valendo. Esta súmula aqui é muito antiga, é de 1964. Então, esta súmula para a doutrina não tem mais validade. Citação do acusado no estrangeiro. Estando o acusado no estrangeiro, em lugar sabido, se não for sabido, a citação é por edital, já que eu não sei, eu não vou saber que ele está no estrangeiro. Será citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento. Atenção para o artigo 222A do CPP. Percebam que o 222A diz que esse artigo foi introduzido em 2009 e ele diz que as cartas rogatórias só serão expedidas se demonstradas previamente a sua imprescindibilidade, arcando a parte requerente com os custos do envio. Aí eu pergunto, esta carta rogatória também influi para citação por rogatória? Vocês vão dizer, vocês primeiro tenham calma, não sejam apressados, vocês vão dizer que não. O artigo 222A, introduzido em 2009, ele foi inserido no capítulo das testemunhas. Foi introduzido, então, no capítulo das testemunhas. Então, este 222A justamente era uma manobra do acusado querer, então, arrolar uma testemunha que estava fora do país. A gente sabe que uma carta rogatória, ela demora meses, demora, quiçá, anos para ser cumprida. Então, este 222A é só para testemunhas. É só para as testemunhas. Então, o acusado no estrangeiro sempre será, vejam que aqui é um direito constitucional dele, garantia do contraditório e da ampla defesa. Então, o 222A não se aplica para o 368, para a carta rogatória. Veja agora a citação em legações estrangeiras. Citações em legações estrangeiras. As citações que houverem de ser feitas em legações estrangeiras serão efetuadas mediante carta também aqui, ó, rogatória. Carta, então, rogatória. E a citação mediante carta de ordem, que é uma carta semelhante à precatória, só que enquanto a precatória tramita entre juízos de mesmo grau, a carta rogatória ela é expedida por um órgão jurisdicional superior para um inferior. Então, aqui temos uma verdadeira ordem. Enquanto na precatória é uma solicitação, na rogatória é uma verdadeira ordem. Ok? Ficou claro aqui? Percebam aqui que a citação em legações estrangeiras, elas são mediante carta rogatória. Porém, no slide anterior, a gente viu que a citação do acusado no estrangeiro, além de ser por rogatória, ela suspende-se o curso do prazo da prescrição até o seu cumprimento. Já nas legações estrangeiras, essa citação ela não suspende o prazo. A lei nada fala sobre isso. Eu não posso dizer, então, que é questão de lógica, já que no direito penal eu não posso fazer analogia in malam parte. Eu não posso, então, introduzir aqui algo que a lei não disse para prejudicar o acusado. Para finalizar, então, modalidade de citação ficta. Vimos que
a citação por edital ela é a última ratio. Se eu não encontrar, eu vou oficiar CELP, Compesa, todos os órgãos públicos. Se eu não encontrar, aí sim eu faço a citação por edital. Vejam que o artigo 361 diz que, se o réu não for encontrado, será citado por edital com prazo de 15 dias. Aqui no 365 temos o que o edital indicará. Então, citação por edital se o acusado não for de forma alguma encontrado. Lembrando que o teor da súmula 366 do STF, que diz que não é nula a citação por edital, que indica o dispositivo da lei penal, o acusado está sendo acusado pelo crime de furto, está lá no Código Penal, o crime de furtos, fugiu agora qual o artigo, embora não transcreva a denúncia ou a queixa ou não resuma os fatos em que se baseia. Perceba que todo acusado tem o direito de saber o teor da acusação. Porém, quando a citação for por edital, o STF diz que ela não será nula se ela apenas indicar o dispositivo da lei, não indicar, então, o teor, o resumo dos fatos. E, por último, citação por hora certa. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida no artigo 227 a 229 do Código de Processo Civil. Temos aqui a verdadeira caracterização de uma norma processual em branco. Temos aqui a norma processual penal em branco. Vocês sempre estão acostumados a estudar a norma penal em branco. Aqui temos um grande exemplo de uma norma processual penal em branco. Então, para agora finalizar a parte teórica, vamos ver agora a diferença entre a intimação e a notificação. A intimação é a comunicação feita a alguém no tocante a ato processual já realizado. Então, já realizei. Eu realizei uma sentença, eu realizei alguma sentença, eu vou então intimar as partes desse ato já realizado. E a notificação é a comunicação feita a alguém também no tocante a ato processual a ser realizado. Eu vou notificar a parte para uma audiência a ser marcada, a ser realizada em tal dia. Então, a intimação é de um ato já realizado e a notificação de um ato a ser realizado. Atenção aqui para a súmula 710 do STF, que diz que no processo penal conta-se os prazos da data da intimação e não das juntadas dos autos do mandado à carta precatória ou ordem. E não da juntada. Perceba que você que está acostumado ao processo civil, você pega o mandado de intimação, então, e junta. As intimações, então, você vai pegar a intimação, ela conta da data que foi intimado e não de quando é juntado aos autos no processo civil. Então, não confunda. No processo civil, é, então, da juntada. No processo penal, conta-se da data da intimação. Agora vamos para as questões, para finalizar aqui, para compreender o tema e fixar a matéria. Veja que pegamos questões aqui recentes, 2013, da prova do CESP, como temos outras bancas. A citação do militar e do funcionário público será efetivada por intermédio da chefia imediata do respectivo serviço, requisitando-se por ofício em ambos os casos a apresentação do réu no dia e na hora designados pelo juiz. Vejam que aqui esta afirmação está incorreta. Veja na tela. Somente o militar será então citado por intermédio do seu chefe. O funcionário público não. O funcionário público, ele é na parte notificado. Como eu falei, o funcionário público ele é citado pessoalmente. Só no dia em que deverá comparecer para algum ato processual, aí sim eu vou notificar o chefe. Mas a citação do funcionário público não será feita por intermédio da chefia imediata do respectivo serviço. Isso aqui é só para o militar. Veja lá no artigo 359. E no artigo 358 você então verá que tranquilo, falso a primeira questão. A segunda questão, também do CESP, nos casos de citação ou intimação por carta precatória ou de ordem, a contagem do prazo do processo penal inicia-se com a juntada do mandado devidamente cumprido nos autos. No finalzinho da aula a gente viu isso, que a súmula 710 do STF
súmula 710 do STF diz que não é da juntada, e sim do dia em que foi intimado. Não é, então, a contagem do prazo não inicia-se com a juntada do mandado. Citação ou intimação por carta precatória ou ordem, a contagem é do dia em que ocorreu. Então, segunda questão também está incorreta. Eles quis confundir você, candidato, com o processo civil, aquele direito, né, que não nos interessa aqui. Terceira questão. Considere que tenha sido apurado que determinada pessoa, antes de dirigir e provocar um acidente de trânsito, em decorrência do qual tenham morrido 2 pessoas, haja consumido bebidas alcoólicas e outras substâncias entorpecentes. Nesse caso, estando essa pessoa internada em hospital para se recuperar, as lesões sofridas em decorrência do referido acidente, a sua citação poderá ser feita ainda no hospital, desde que ela esteja em condições de receber a comunicação processual. Percebam que isso aqui está tudo tranquilo, tudo correto. A gente viu aqui que não há restrições para citação no processo penal. Então, tranquilo, tranquilo. Lembrando que a única restrição é anotem aí, artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, da inviolabilidade em relação à inviolabilidade domiciliar. Então, tranquilo, tranquilo, ele está em condições de receber a comunicação, pode ser, então, citado. Não poderia se ele tivesse em coma, alguma coisa grave, mas aqui, tranquilo, terceira questão. Quarta questão, o fundamento legal para a citação por hora certa e por edital é a não localização do réu, ocorrendo a citação por hora certa quando o réu estiver em local certo, mas se oculta para não ser citado. Ok. E a citação por edital quando o réu estiver em território, fora do território da jurisdição do juiz processante. A gente viu que fora do território da jurisdição do juiz processante não é edital, é por precatória, é mediante carta precatória. Então, alternativa 4 aqui, questão 4, então, tranquila, questão incorreta, errado. Questão de número 5. Conforme disposição do Código de Processo Penal, admitem-se as intimações processuais no que lhe for aplicável os mesmos procedimentos empregados na citação. Questão 5 aí, peguem no código de vocês aí o artigo 370. Artigo 370, a gente não falou, serve agora nas questões. Artigo, quem estiver acompanhando aí pelo código 370 do CPP, ele vai dizer que nas intimações dos acusados, das testemunhas e demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato, será observado no que for aplicável o dispositivo do capítulo anterior. O capítulo anterior, então, é o capítulo da citação. O capítulo, então, que trata das citações, que começa no 351. Então, questão de número 5, podem marcar verdadeira. Questão aí que caiu aí no TJ do DF. Questão correta. Questão 6. Segundo o Código de Processo Penal, a citação far-se-á por, letra A, carta registrada, quando o réu estiver no Brasil, em território sujeito à jurisdição do juiz, que a houver ordenado. Vimos que a citação far-se-á por mandado, não é carta registrada, é por mandado. Letra B. A letra B diz que a carta precatória, quando no Brasil o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, carta precatória. Se não estivesse no Brasil e lugar certo, rogatória. Alternativa B aí, corretíssima, é o gabarito da questão de número 6. Para comentar aqui a letra C e a D que ficou faltando, edital, quando o réu estiver preso, não. A gente bateu, teclou nessa tecla aqui, que por edital é pessoal. É pessoalmente. Letra D, C incorreta. E a letra D, edital, se o réu se oculta para não ser citado. A gente viu que depois de 2008, o Código de Processo Penal prevê a citação por hora certa. Então não é edital, é por hora certa. Questão de número 7. Em relação à citação no processo penal, é correto afirmar que, letra A,
o processo terá completada a sua formação quando realizada a citação do acusado. A gente viu que está aqui o juiz, a acusação, aqui a demanda, então completando com a citação do réu. Citação, então, do acusado. Então, terá formada aqui, estará, então, completada a sua formação, a angularização do processo penal. Então, já aqui de cara, letra A, o gabarito da 7ª questão. Vamos ver o erro da letra B. É nula a citação por edital que apenas indique o dispositivo da lei penal e não transcreva a denúncia ou queixa, ou não resuma os fatos que se baseia. Vejam que, quando for por edital, ela não será nula. Está lá na súmula 366, ou melhor, o artigo 366 do Código de Processo Penal. Então, letra B está incorreta. Letra C, se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficará suspenso o processo, mas não o curso do prazo prescricional. O artigo 366 do Código de Processo Penal também fala que não ficará, então, suspenso o prazo prescricional. Ele diz que não ficará, ficará. Artigo 366 do CPP. Só corrigindo a letra B aqui, realmente não é o artigo 366 do CPP, é a súmula do STF. A súmula 366 do STF. Letra D, verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e o juiz determinará a citação por edital com prazo de 15 dias. Veja que se ele se oculta para não ser citado, a citação é por hora certa. Última letra, a letra E. Se o réu estiver preso, não precisa ser citado pessoalmente. Vejam que as bancas elas gostam de repetir. Se estiver preso, sempre será pessoalmente. Questão de número 8. Assinale, no tocante à citação, assinale a alternativa correta. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justo. Tranquilo, tranquilo aqui, letra A, é o gabarito, é o que diz lá o artigo 367. Quem quiser anotar, artigo 367, que diz exatamente o que tem escrito aqui, que o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justo. Letra A, correta. O erro da letra B está aqui. Se o réu estiver preso, sua citação fará por precatória. Tem nada a ver, já vimos isso, é pessoal. Se o réu não for encontrado, será citado por edital com prazo de 5 dias. Se não for encontrado, o prazo está lá, é 15 dias. 15 dias está lá no artigo 361. Letra D. Quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado mediante mandado de citação expedido pelo juiz processante. Aqui ele será, então, mandado, não será mediante mandado, e sim por carta. Carta precatória. Anotem aí, carta precatória. Letra E. A citação inicial far-se-á por precatória quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do mesmo juiz. Aí não, aqui é mandado. Houve uma troca aqui, né? Aqui sim era mandado. Questão 9. Em processo penal, se verificar que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça deverá certificar a ocorrência e proceder à citação com hora certa. Essa é a questão 9. Vejam aqui que ele resume o que a gente já viu aqui. Tranquilo, tranquilo, verdadeiro, questão certa. Questão de número 9. Quem quiser o fundamento legal, está lá no 362 do CPP. Foi introduzido aí em 2008, né, com a reforma aí do Código, e será através do Código de Processo Civil. Vocês vão ver lá os requisitos da citação por hora certa. E, para finalizar aqui, a questão de número 10, uma questão aqui para escrivão da polícia. Quanto à citação no CPP, é correto afirmar que, inciso 1º, ele vai dizer que são requisitos da citação por mandado, leitura do mandado. Vocês vão encontrar os requisitos, como eu falei para vocês, no artigo 357 do CPP. Ele vai dizer que a leitura do mandado ao citando pelo oficial e entrega da contrafé, vimos aqui, na qual se mencionarão dia e hora de citação, declaração do oficial na certidão da entrega da contrafé e sua aceitação ou recusa. Exatamente aqui o que está no artigo 357 do CPP. Então, inciso 1º, verdadeiro. A FUNCAB aqui, a banca da organização desta prova, copiou e colou aí o Código de Processo Penal.
Inciso 2, a citação do Ministério Público e do defensor nomeado será pessoalmente. O Código de Processo Penal, anotem aí no artigo 370, ele fala, parágrafo 4º do CPP, ele fala em citação. Aqui ele fala em intimação e a questão fala, desculpe, em citação. Então, veja, o artigo 370, ele fala em intimação do Ministério Público e do defensor nomeado. Será pessoal, correto, mas não é citação, é intimação. O inciso 3, o processo terá completado a sua formação quando realizada a citação do acusado. Exatamente, artigo 363 do CPP. Vimos isso aqui, é a famosa angularização do processo penal. Então, inciso 3 está correto, verdadeiro. E o inciso 4, a citação do servidor público far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço. Vimos aqui que por intermédio do chefe é a citação do militar. Então, grifem aqui, servidor público não, militar. É a do militar. Está incorreta, então, a alternativa 4. Artigo, então, 358 é a do militar, que é pelo chefe do respectivo serviço. Então, comigo aqui, 1 e 3. 1 e 3, então, nos leva na próxima tela aqui ao gabarito letra D. Ele diz que marque a opção que contempla assertivas corretas, então, letra D é, então, a resposta. Então, terminamos agora um estudo de forma tranquila aqui da comunicação dos atos processuais e fizemos agora uma bateria de exercícios com 10 questões para que possamos entender tranquilamente, fixar o assunto e desejar a vocês uma boa prova e bons estudos. Até a próxima aula. Obrigado.